Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de la Suze. Capítulo 63. Uma antagonista da franco-maçonaria. Tivemos que preparar nossos leitores para a compreensão e aceitação do papel assinalado à venerável Ana Catarina Emmerich na atual provação da Igreja, a guerra de morte que a franco-maçonaria faz à esposa de Cristo. Devem ter visto que se existe uma ação subterrânea e mesmo infernal que influencia os acontecimentos deste mundo, há uma outra que vem do céu e que tem sobre estes uma eficácia não menos certa. É chegado o momento de dizer com que poder e com que sucesso uma simples monja pôde se colocar em face da seita maçônica e se opor à sua obra. Existem hoje, sem dúvida, os que a sucederam nessa tarefa e a realizam com o mesmo heroísmo. Mesmo no seu tempo, quer dizer, na primeira parte do século XIX, ela absolutamente não esteve só, e se nos restringimos particularmente a ela, é porque em nenhum outro a oposição à franco-maçonaria pareceu tão direta. Alguns se surpreenderão com o que diremos, assim como aquilo que precedeu pode tê-lo surpreendido. Mas, segundo o pensamento de um grande cristão, é chegada a hora de mostrar ousadamente a nosso mundo envenenado por séculos de ceticismo e de materialismo o milagre e a obra visível de Deus cada vez que se apresente a ocasião. Nossa sociedade desceu no fundo do abismo. Ela só se levantará olhando para o alto. Em suas contemplações, Ana Catarina assistia ao desenvolvimento do mistério da iniquidade. Tudo o que interessava em todos os lugares a Santa Igreja era-lhe mostrado. Os sofrimentos e as opressões da cristandade, os perigos que a fé corria e as feridas que lhe eram abertas, a usurpação dos bens eclesiásticos, a profanação das coisas santas, eram-lhe colocadas diante dos olhos e a obrigação de expiação que disso resultava para ela, às vezes a absorvia por tanto tempo que os dias e as semanas se passavam sem que ela pudesse retornar, com o uso dos seus sentidos exteriores e das suas faculdades intelectuais, a este mundo visível que a rodeava. À vista desse transbordamento de impiedades e de crimes, ela entrava em luta com as potestades do mal. Ela resistia aos ataques de Satanás, particularmente aqueles que tinham por objetivo corromper o espírito e o coração do clero, que, como vimos, foi a principal tarefa designada à alta maçonaria. Ela se opunha, por seus sofrimentos e seus sacrifícios, a tudo que via em perigo na Igreja, na sua hierarquia, na integridade da fé, da moral, da disciplina. Tudo que a falsa ciência, tudo que a conivência com os erros do tempo, com as máximas e os projetos do príncipe deste mundo, numa palavra, tudo que ameaçava a ordem estabelecida por Deus, era-lhe manifestado em visões de uma simplicidade maravilhosa que lhe faziam compreender o que tinha de fazer e de sofrer para levar socorro aos que combatiam, consolação aos que estavam tristes, para expiar e desviar os males que esses atentados atraíam. Vi, disse ela um dia, a justiça de Deus pesar sobre o mundo. Vi sob a forma de raios o castigo e a desgraça descerem sobre muitos. E vi também que, enquanto eu estava tomada de piedade e rezava, torrentes de dores se desviavam da massa, penetravam em mim e me atormentavam de mil maneiras. Sobre essa pobre virgem, disse o historiador, Deus pôs todas as tribulações da Igreja, como talvez não tenha jamais acontecido desde sua fundação. O inferno tentou entravar sua missão. Em março de 1813, o prefeito de Münster, acompanhado do delegado de polícia, foi até junto a ela em Dülmen. No dia seguinte, ele enviou 8 médicos e cirurgiões do exército, com ordem de empregarem todos os meios para cicatrizar os estigmas da paixão que ela carregava no corpo. No dia 22 desse mês,
foi iniciado o inquérito eclesiástico sobre o estado místico da Venerável, presidido pelo vigário-geral Clemente Auguste de Droste, que mais tarde se tornou tão célebre como arcebispo de Colônia. Esse inquérito teve continuidade no dia 28 do mesmo mês e no dia 7 de abril. De 10 a 20 de junho, Ana Catarina esteve vigiada por 20 cidadãos de Dulmen, para garantir que o sangue dos estigmas não vinham de nenhuma causa natural. 6 anos mais tarde, em 1819, o governo nomeou uma comissão composta por Landrath, 2 médicos e 3 eclesiásticos. No dia 2 de agosto, eles quiseram transportar Ana Catarina para a casa do conselheiro do Tribunal de Contas, Mersmann. Ela se recusou. Um alto graduado da franco-maçonaria, Borges, veio para arrancar-lhe o consentimento. Ele não o obteve. Então levaram-no à força. Seus historiadores contam longamente as provações que lhe fizeram sofrer e as indignidades às quais se entregaram à vista dela. No dizer de um médico que a viu ao retornar à casa, em 29 de agosto, seus olhos estavam apagados, seu corpo, de um frio cadavérico, não passava de um esqueleto. Todavia ela conservara a força de alma e a vivacidade de espírito. Durante todas essas provações, os desígnios e os atos dos personagens que trabalhavam contra a Igreja não deixam de lhe ser mostrados, a fim de que ela os entravasse pelo mérito atribuído aos seus sofrimentos e à energia e santidade das suas orações. A Igreja estava então, como ainda está hoje, numa das horas mais críticas da sua história. 1820, como vimos, foi o ano em que a Alta Venda entrou em plena atividade e sabemos qual missão lhe foi dada. Ora, diz um dos historiadores da nossa heroína, o que Ana Catarina fazia no estado de contemplação contra essa conjuração infernal era uma obra tão real, acompanhada de resultados tão positivos quanto tudo o que se faz na esfera da via habitual. O martírio ao qual se submetia não era somente uma paixão, mas também uma ação. Como em nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício do Calvário foi uma obra, a obra da redenção. Um dia ela pensou sucumbir ao peso das dores que a crucificavam. Seu anjo exortou-a à resignação, dizendo-lhe: Cristo ainda não desceu da cruz. É preciso perseverar com ele até o fim. É através da participação nos sofrimentos da Divina Paixão que, no momento em que o inferno faz mais esforços para retomar a posse do mundo, as pessoas escolhidas por Deus triunfam sobre ele e obtêm a vitória para a Igreja, depois a paz, num crescendo de glória. Clemente Bretano, no seu diário, em data de 2 de janeiro de 1820, após ter descrito uma cena mais pungente do que nunca, recolheu dela estas palavras. Quando estava prestes a sucumbir e gemia, perdendo a coragem, vi em seguida, na sua realidade, os mesmos sofrimentos experimentados por ele. Assim fui flagelada, coroada de espinhos, amarrada com cordas, caí por terra. Fui jogada e pregada sobre a cruz. Foi pela igreja que sofri assim. Tive a visão de uma grande igreja. Junto dela vi muitas pessoas distintas, entre as quais vários estranhos, com aventais e colheres de pedreiro. Pareciam enviados para demolir essa igreja. Já começaram a destruí-la por intermédio das escolas que entregam à incredulidade. Toda espécie de pessoas junta-se a eles. Até padres estavam lá, e mesmo religiosos. Isso me causou tal aflição que chamei meu divino esposo em socorro. Supliquei-lhe não deixasse o inimigo triunfar desta vez. Ana Catarina vê a franco-maçonaria encarniçada em destruir a Igreja da Alemanha. Aceita e envia para lá estrangeiros que conjuram contra ela, em parte com as autoridades do país,
em parte com as lojas. Ela vê o povo escutá-los e segui-los, seduzido pelas ideias que os próprios padres e religiosos difundem. Essa mesma visão teve a consolação de ver 5 personagens, 3 dos quais revestidos de hábitos sacerdotais, virem auxílio da Igreja de Viena e o céu cooperar com a obra deles. Mas, acrescenta, essa igreja só será salva depois de uma grande tempestade. Que quis ela dizer com isso? Quis ela falar da grande crise que porá fim à atual prova da Igreja Universal, a grande tentação do naturalismo? Não o saberíamos dizer. Ela viu uma chama saída da terra, envolver a igreja de Santo Estevão, objeto da sua visão, envolvê-la e atingir aqueles que estavam no trabalho de demolição. O historiador da Venerável interpreta esse incêndio como um grande perigo seguido de um novo esplendor após a tempestade. Não sabemos se, naquela data, houve uma conspiração maçônica em Viena, mas eis o que se passava em Frankfurt-sur-le-Main. Os príncipes da Alemanha haviam convocado uma assembleia na qual vários padres católicos se mostraram animados dos mesmos sentimentos dos leigos que a compunham. O mais perigoso, no dizer de Catarina, era o vigário-geral, Wassenberg, de Constance. Essa assembleia redigiu 2 projetos de organização interna e externa da igreja. Catarina viu na sala das deliberações o demônio sob a forma de um cão que lhe disse: "Esses homens aí fazem verdadeiramente a minha obra." Catarina ofereceu-se como vítima de expiação e Deus lhe impôs uma obra de reparação que durou 15 dias. A ação da maçonaria junto aos poderosos para obter através de leis e regulamentos a alteração da Constituição que Nosso Senhor deu à Igreja não era sua única preocupação. Ela não estava menos atenta aos esforços feitos para corromper o espírito da juventude. Tive uma visão, diz ela em abril de 1823, sobre a situação deplorável dos jovens estudantes de hoje. Vi-os em Münster, assim como em Bonn, correndo pelas ruas. Tinham às mãos pacotes de serpentes, cujas cabeças sugavam, e ouvi essas palavras: são serpentes filosóficas. O racionalismo de Kant, Fichte, Schelling e Hegel envenenava com efeito os estudantes das universidades alemãs. Ela acrescentava: vi que muitos pastores deixavam-se tomar por ideias perigosas. Oprimida de tristeza, desviei os olhos dessa visão que me enchia de angústias e rezei pelos bispos. Foi da Alemanha que nos veio a falsa ciência em filosofia, teologia, sagrada escritura, todo esse modernismo que Pio X solenemente condenou na encíclica Pascendi. A irmã Emerick vê essa falsa ciência nos seus primórdios apoderar-se do espírito dos estudantes e seduzir mesmo os clérigos. A essa visão, ela reza e sofre para obter que os bispos exerçam aquele dentre seus deveres que é o primeiro e o mais importante, posto que vinculado ao próprio nome o da vigilância. Falando desses inovadores, disse ela um dia: vejo-os numa certa relação com a vinda do Anticristo, porque também eles, com seus coluios, cooperam para a realização do mistério da iniquidade. Ela via essa cooperação até nos detalhes. Assim deplorava a arte, que acabamos de assinalar acima, com que a franco-maçonaria sabe inventar palavras sedutoras e os estragos que essas palavras produzem por intermédio da perturbação que jogam nas ideias. Ela viu, diz seu historiador, todas as coisas secarem e morrerem diante do progresso das luzes e sob o regime da liberdade e da tolerância. A ação exercida por esta humilde religiosa, através de suas orações e expiações, não ficava absolutamente circunscrita aos limites do seu próprio país, mas se estendia a toda a Igreja.
Do fim do Primeiro Império, a convocação do Conciliábulo de Paris e os esforços feitos pelo imperador para tirar do Papa a nomeação dos bispos tiveram na sua alma e no seu corpo doloroso reflexo. Nos tempos que se seguiram até a sua morte, ela teve participação em todas as provações pelas quais a conjuração anticristã fez passar a Santa Igreja. Seu anjo a transportava em espírito para o lugar onde as potestades do mal agiam. Em julho de 1820, ela contou o que segue. Foi-me dito que eu precisava fazer uma viagem na qual veria a desgraça do mundo. Não tive nessa viagem nenhuma alegria, senão a de ver que a Igreja tem seus fundamentos na rocha. Quando chego a um país, vejo as principais sés de perdição. E desses centros, ela se difunde através do país como através de canais envenenados. Sem o auxílio de Deus, não se pode contemplar tantas misérias e abominações sem morrer de dor. Ela se vê inicialmente na pátria de São Francisco Xavier, Navarra. Vi muitos santos, e esse país tranquilo, em comparação à pátria de Santo Inácio, Espanha. Na França, ela vê Santa Genoveva, São Denis, São Martinho e muitos outros santos que rezam por nós. Mas ela também vê grandes misérias, uma corrupção espantosa e abominações horríveis na capital. Parece-lhe que essa cidade está a ponto de desaparecer. Pareceu-me que minavam debaixo desta grande cidade, na qual o mal está no ponto máximo. Havia vários demônios ocupados desse trabalho. Eles já estavam bem adiantados. Eu acreditava que com tantos e tão pesados edifícios, ela logo iria desabar. Em seguida entrei na Espanha. Vi por todo o país uma longa cadeia de sociedades secretas. E meu anjo me disse: hoje Babel está aqui. Desse desdidoso país, fui conduzida para uma ilha em que nasceu São Patrício, Irlanda. Aí os católicos estavam muito oprimidos. Eles mantinham relações com o Papa, mas em segredo. Da ilha de São Patrício, fui conduzida a uma outra grande ilha, Inglaterra. Vi aí a opulência, os vícios, muitas misérias e numerosos navios. Em seguida, ela visita os reinos do norte, depois o Oriente, passa pela China e pelas Índias. Chega à América e retorna à Europa. Ela fica completamente perturbada com esta viagem, diz seu historiador, como se estivesse prestes a morrer. Nós apenas indicamos as principais etapas dessa viagem mística. Devemos nos demorar naquilo que ela diz de Roma. Cheguei a São Pedro e São Paulo. Vi um mundo tenebroso, cheio de desgraça, mas como que atravessado por raios de luz, pelas inumeráveis graças emanadas dos milhares de santos que aí repousam. Vi São Pedro numa grande tribulação e numa grande angústia. Eu o vi rodeado de traições. Vi que em casos extremos de desgraça, ele tem visões e aparições. Vi muitos e piedosos bispos, mas eram fracos, e o mau partido tomava a dianteira. Vi a igreja dos apóstatas ter muito crescimento. Vi as trevas que saíam dela espalharem-se pelos arredores. E vi muita gente desertar da igreja legítima e se dirigir para outra, dizendo: aqui tudo é mais natural. Vi de novo as artimanhas do homem negro. Vi ainda o quadro dos demolidores que atacavam a igreja de São Pedro. Vi ainda como, no fim, Maria estendia seu manto sobre a igreja. São Pedro e São Paulo também intervinham, e como os inimigos de Deus foram expulsos. Essa visão aconteceu, como dissemos, em 1820, quer dizer, sob o reinado de Pio VII, que ocupou o trono pontifício de 1800 a 1823. Os 5 últimos anos do seu pontificado foram aqueles em que Catarina Emerick foi favorecida com as revelações mais importantes a respeito do tema de que estamos tratando.
Esta é uma das principais. Catarina viu o Papa numa grande tribulação e numa grande angústia. Com efeito, nesse momento, ele estava submetido a provas mais pesadas do que tinha sido sua prisão pelos satélites de Napoleão e aquilo que se seguiu. Ela diz que em momentos de grande aflição, ele foi favorecido com visões. Vemos na sua história que ela mesma foi frequentemente conduzida por seu anjo junto a ele, como também junto ao seu sucessor, Leão XII. Ela ia para perto deles, não corporalmente, mas à maneira dos espíritos. Ela lhes transmitia os conselhos e às vezes até as admoestações que seu guia celeste lhe sugeria. Essas comunicações eram produzidas através das iluminações de espírito a espírito, como nos mostra São Tomás relativamente aos anjos que se entretêm entre si, ou através de palavras faladas e ouvidas? Não o sabemos, mas esse desconhecimento não deve fazer-nos rejeitar a possibilidade dessas mensagens. Posto que Deus aceitava as orações e os sofrimentos de sua serva para o bem da Igreja, podemos admitir que ele a enviasse junto ao Pastor Supremo para esclarecê-lo, encorajá-lo e fazer com que evitasse os perigos que seus inimigos e os traidores a seu serviço lhe armavam, sem que, no entanto, ela deixasse seu leito de dores. Ela própria, ao mencionar uma mensagem da qual foi incumbida junto a um eclesiástico, nos dá a ideia do modo como essas comunicações são recebidas. Precisei ir até Münster, junto ao vigário-geral. Tive de dizer-lhe que ele estragava muitas coisas por causa do seu rigor, que ele devia dispensar mais cuidados ao seu rebanho e permanecer mais em casa para aqueles que tinham necessidade de vê-lo. Foi como se ele tivesse encontrado no seu livro uma passagem que lhe sugerisse esses pensamentos. Ficou desgostoso consigo mesmo. Gurris, no capítulo 26 do 4º livro da Mystique Divine, fala dessa ação à distância, relata numerosos exemplos e procura explicá-la. Distingue 3 formas e dá como exemplos do primeiro tipo Rita de Cássia, Pedro Regala, Benon, bispo de Meissen, Afonso de Balzana, S. Anchieta. Do segundo tipo, a bem-aventurada Liduína, Catarina Emerick. Do terceiro tipo, São José de Cupertino, Santo Antônio de Pádua, São Francisco Xavier, Maria de Agreda, São Lourenço Justiniano, Ângela da Paz. É permitido acreditar que não seja coisa muito rara vir nosso Senhor Jesus Cristo dessa forma, em auxílio de seu vigário por vias extraordinárias. O autor da vida de Catarina Emerick fala nessa ocasião da assistência que Gregório XVI e Pio IX receberam de uma outra mística, Maria Moerel, nos momentos de particular perigo. Mais recentemente, em 1897 e 1898, uma religiosa do Bom Pastor, nascida condessa de Drotz zu Vischering, teve a missão de informar Leão XIII acerca do desejo que Nosso Senhor tinha de ver o gênero humano consagrado ao seu divino coração.